Fala aqui, fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Gabriel Pio e bora conversar um pouquinho sobre a partida que acabou de acontecer pelo Brasileirão nessa noite de sábado, né? Partida das 9 horas, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Nenhum gol hoje na Arena MRV, certo? Quer saber tudo o que aconteceu nesse jogo? Se liga nesse vídeo que eu irei te contar tudo o que eu notei e anotei sobre essa partida, beleza? Importante começando a falar, tá? Primeiro tempo do Corinthians. Por que eu vou dar uma ênfase sobre o Corinthians? Eu falo que aqui eu falo sobre todos os times e sim, é o padrão do canal. Porém, em jogos do Corinthians, eu sempre dou mais ênfase ao Corinthians porque, como vocês podem perceber pela camisa, é o time que eu torço, ok? Ou seja, o primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo que eu gostei muito da equipe. Ali até os 30 minutos. Por quê? Era um Corinthians que tinha aproximação, era um Corinthians com algo que eu não entendi muito bem, que era o quê? O Kaká subindo para ajudar nas jogadas, o Kaká subia nas jogadas ofensivas, o Corinthians ficava mais com a bola no campo ofensivo, o Thales Magno, ele não ficava muito na ponta esquerda, ele alternava muitas vezes para o meio. Isso aí é algo que acaba me... O Corinthians na esquerda, para mim, faltava jogador na esquerda ofensiva. Só tinha o Bidu. E acho que até por isso o Kaká algumas vezes subia. Só que o Kaká não vai ser jogador de ultrapassagem. O Bidu acaba ultrapassando mais a linha. Junto com ele na esquerda, na teoria, era para ter o Thales Magno. Porém, o Thales Magno não vai ser esse jogador que vai... nesse jogo em específico não era aquele jogador que estava só na ponta. Ele estava muitas vezes também caindo para o meio. E o outro jogador que atuava ali pela esquerda era o Rian. E sobre o Rian, foi uma partida no primeiro tempo que eu não gostei do jogo dele. Não porque ele jogou mal, mas porque eu acho que para a função do Corinthians ele estava muito sumido na partida para o que o Dorival queria. Ou seja, no primeiro tempo o Corinthians jogava mais pelo lado direito. Por que lado direito? Tinha Carrilho, tinha Mateuzinho, tem José Martínez. Algo que me pega muito, que eu não ando gostando sobre o começo do Dorival, apesar que defensivamente o Corinthians anda sofrendo muito pouco. Algo que com o Ramon Dias nós cobrávamos muito, né? O Corinthians era um time que sofria muitos gols, com o Dorival está mudando. Porém, a função do Carrilho é algo que ainda não me agrada. O jogador está muito preso na ponta, eu gosto dele caindo mais pelos meios, eu gosto dele ser um jogador até mais pelos meios que cai pela ponta, não um jogador da ponta que cai pelos meios. Porém, o primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo bom. Essa ultrapassagem do Thales Magno pelo meio ajudou muito o Corinthians e a principal chance do Corinthians no jogo vem de uma ultrapassagem dessa. Ultrapassagem, né, do Thales Magno caindo da ponta pro meio, lançamento do José Martínez, Thales Magno sai cara a cara com o goleiro Everson e finaliza muito mal para fora. Uma chance que não pode perder, o Thales Magno acabou perdendo. Dependendo, o Corinthians defendia na 4-1-4-1, o que já era esperado, porém o Ranieri fazendo a função de primeiro volante, algo que é o que mais me agrada, né? A gente viu o jogo contra o Novo Horizontino, que o Ranieri estava fazendo muito uma função de segundo volante, né? E o Maicon fazendo de primeiro, quando pra mim tem que ser o oposto. Ranieri de primeiro e Maicon de segundo. No jogo de hoje, o Maicon não jogou, eu não vejo o Maicon atuando bem pela equipe do Corinthians, mas sobre o Ranieri fazendo a função de primeiro volante, que é o que o Ranieri precisa fazer. E o Corinthians conseguia ter a bola. A partir dos 30 minutos do primeiro tempo, algumas coisas mudam. Por quê? O Atlético Mineiro vinha mudando muito a sua formação. Como assim? Começou Rony na ponta direita, Bernard pela ponta esquerda, Scarpa no meio. Depois alternou, o Rony foi para a esquerda e o Bernard foi para a direita. E depois alternou, o Scarpa caiu pela direita, o Bernard caiu pela... Não, o Scarpa caiu pela direita, o Bernard caiu pela esquerda e o Rony ficou centralizado. O Rony ficando centralizado tinha um apoio maior para o Hulk, que estava jogando ainda mais à frente como um 9. Tínhamos mais suporte para ultrapassagens com boa qualidade de passe pelo lado do Scarpa, que no caso era o lado direito. Então o Scarpa conseguia ajudar na ultrapassagem do Natanael, ou em alguns momentos até mesmo como o próprio Rony fazendo essa ultrapassagem. E pela esquerda nós tínhamos muitas vezes o Rubens fazendo uma função de lateral, não caindo muito pelo meio, subindo em alguns momentos, em outros momentos buscando lançamentos. E o Rony fazendo essa função no meio estava fazendo uma pressão muito boa para a saída de bola do Corinthians nessa zona do campo, em seu campo defensivo. Ou seja,
quando acontece essa mudança no trio de ataque, né, no trio de meio, não vou falar trio de ataque porque não tem o Hulk envolvido, mas nesse trio, um pouco antes do Hulk, de Rony, Scarpa e Bernard, e passa a ser o Scarpa pela direita, o Bernard pela esquerda e o Rony centralizado, a equipe do Atlético Mineiro melhora. E isso foi os últimos 15 minutos da primeira etapa. Porém, algo que eu tenho que falar, vou abrir um parênteses nesse vídeo, a má atuação, elogio, né, com todo respeito, a péssima atuação do árbitro Rafael Rodrigo Klein. Muito mal no jogo, tá? Eu acho que ele marcou e não marcou muitas faltas para ambas as equipes. Porém, lances capitais envolvendo jogadores do Atlético Mineiro contra jogadores do Corinthians, que acaba por manchar o jogo. O Lianco deveria ter sido expulso assim que faz a falta no Héctor Hernández. Qual o motivo? Nem foi tão grave a falta como o Héctor Hernández acusa. Eu creio que o motivo que ele cai no chão e fica enrolando é esperando o árbitro ir até o VAR e a partir daí afirmar que era para expulsão do Lianco. Porém, o árbitro não ia até o VAR, porque não é um lance para vermelho na minha visão do Lianco, mas sim um lance claro para amarelo. O Lianco podia muito bem perder a bola para o Héctor Hernández. A partir do momento que ele perde a bola para o Héctor Hernández iria ter o corredor para tentar correr até o gol. Não sei se chegaria antes, porque os zagueiros do seu lado sim poderia recuperar a bola, porque ainda estava muito perto do meio de campo. Então o Héctor Hernández tinha um longo caminho de onde ia recuperar a bola até o gol. Porém, sim, para amarelo o lance é necessário. O Héctor Hernández só não consegue ir na corrida para disputar a bola com o Lianco, e eu creio que ganharia e ir até o gol ou não, por causa desse lance onde acaba tendo sim uma mão do Lianco e o Lianco não toma amarelo. Para mim é o primeiro lance errado, o Lianco deveria ter sido expulso. Outro lance que, da minha visão, acaba prejudicando muito o jogo é envolvendo o Patrick na falta no Rian. Exatamente, o Patrick faz uma falta no Rian no segundo tempo e ele chega de sola na altura da canela do Rian. O juiz nem amarelo deu. Pra mim, abrir a margem até para uma interpretação do VAR sobre vermelho. Nesse caso, eu acho um lance muito bem interpretativo, um lance onde tem sim que chamar o árbitro para o VAR, acabaram não chamando, ou seja, outro lance onde eu creio que poderia ter sido visto um possível vermelho para o jogador Patrick do Atlético Mineiro. E outro lance acaba sendo o lance do Rubens, onde o árbitro acaba dando o vermelho pro Rubens, depois vai para o VAR, tira o vermelho e dá amarelo. A falta em si é uma falta para vermelho? Não, é uma falta para amarelo. Porém é claro que ele vai nessa falta com a intenção de fazer a falta e no sentido de revidar após não ter sido dado uma falta que ele acha que foi, eu não sei, não consegui ver, mas que ele achou que foi do Félix Torres nele, o juiz não dá. Assim que ele levanta, ele já dá a entrada no Breno Bidon, acaba atingindo o Breno Bidon, ou seja, pelo conjunto dele ir para fazer a falta e no conjunto de ir revidar, para mim o vermelho caberia. Ele foi com o intuito zero de disputar a bola e foi com o intuito de sim ir para fazer a falta no Breno Bidon, no puro sentido de revidar, após ter ficado irritado de não ter tido uma falta marcada que ele acha que sofreu. Para mim, 3 lances onde poderíamos ter tido expulsos no Atlético Mineiro. Indo agora para o segundo tempo, onde, voltando sobre o lance do Lianco acontece no primeiro tempo, o lance do Patrick e o lance do Rubens no segundo tempo. Indo para o segundo tempo, foi um segundo tempo muito mais disputado durante todos os momentos. Eu acho que o Atlético Mineiro acabou sendo melhor em grande parte do segundo tempo, porém não tão melhor como o Corinthians foi nos primeiros 30 minutos da primeira etapa. Porém sim, o Atlético Mineiro foi superior na segunda etapa. Muitas coisas acabam acontecendo com o Corinthians perdeu um pouco da intensidade no segundo tempo, algo que acaba acontecendo diferente nos jogos. O Corinthians acaba sendo melhor no segundo tempo. E eu creio que muito disso acaba sendo ali pros 20 minutos do jogo, sai o José Martínez, entra o Charles, o Corinthians perde muita intensidade com a saída do Charles, é uma intensidade muito grande que o Corinthians perde, algo que o José Martínez é um jogador com muita energia, muita vitalidade em campo. Eu posso não ser o maior fã do José Martínez, mas sobre isso realmente eu tenho que falar. Hoje o José Martínez para mim estava fazendo um jogo bom e a entrada do Charles muda muito essa questão. O Charles não tem mais tanta aquela velocidade, aquele pique que tem o José Martínez. Eu acho que sim, isso acaba mudando como o Corinthians recuperava a bola no seu meio campo. Entrada do Yuri Alberto, do Héctor Hernández, no final de tudo não mudou muita coisa, torcer para a lesão do
Yuri Alberto não ser tão séria, saída do Thales Magno, entrada do Romero, o Corinthians perde esse jogador que acabava caindo pelo meio, apesar que no segundo tempo não teve tanto isso do Thales Magno, foi mais no primeiro, mas foi algo que eu gostei. Se o Thales Magno aproveitasse a chance que teve, poderia ter sido muito mais visível e nítido como estava indo bem esse Thales Magno caindo mais pro meio. Só que eu acho que ele também tinha que ficar mais na ponta. É só saber mesclar melhor, mas essas caídas do Thales Magno pro meio acabava ajudando muito e potencializando o Hector Hernandes, que falam do gol que ele perdeu, pra mim não era um gol tão fácil de fazer, mas gostei muito da partida do Hector Hernandes, ele correndo muito, depositando muita energia no campo, ajudando na saída de bola da equipe do Atlético, ajudando defensivamente o Corinthians em alguns momentos. Sensacional a partida do Hector Hernandes, como também pra mim foi sensacional a partida de Hugo Souza. O único ponto ruim pra mim do Corinthians no jogo, como eu disse, achei o Thales Magno aquém na partida, a ideia que o Dorival teve para ele foi bom, mas o Thales Magno em si não tão bom. O Rian achei meio apático, mas não ele, mas sim a função que o Dorival propôs a ele no time não era tão necessária na minha visão. Pra mim, um jogador de armação no meio seria melhor, talvez puxar o Carrilho pro meio, ou talvez o próprio Coronado. E outro jogador que eu não gostei muito na partida, sobre o lado do Corinthians, foi o João Pedro Tchoca. Eu acho que muitas vezes que a bola acabava caindo no pé dele, parecia que era batata quente, ele jogava a bola pra longe, onde sim poderia ter mais calma, ou seja, pode sim dar um toque nele pra ele ter mais calma, saber controlar melhor as emoções. Me pareceu muito afobado durante o jogo. Outras substituições do Corinthians, sai o Carrilho e entra o Breno Bidon, e aí o Corinthians perde ainda mais esse ímpeto. O Carrilho sim se cansa, mas é um jogador muito também mais energia do que o Bidon, consegue ultrapassar melhor nas pontas. Eu acho que se no lugar do Rian, desde o começo do jogo, você coloca o Bidon para fazer o meio e o Carrilho continua na lateral, caindo no meio, ajudando mais, o Corinthians poderia até ter ido melhor na partida. Porém, sim, o Corinthians hoje foi com um time misto, né? Poupando, pensando na Sul-Americana. E outra substituição, saída do Mateuzinho, entrada do Félix Torres, Mateuzinho voltando de lesão, Félix Torres até ajuda mais na bola aérea, que poderia ser uma arma do Atlético Mineiro no final do jogo, buscando o gol da vitória. Sobre as substituições do Atlético, né? Houveram apenas 3. Saiu o Natanael e entrou o João Marcelo, sobre isso nem mudou muito. A gente teve o Rony saindo para a entrada do Júnior Santos, aí acaba sendo também um jogador que pode cair no meio, pode fazer uma ponta, um jogador muito veloz. E uma substituição que ajudou o Atlético Mineiro no segundo tempo foi a saída do Bernard para a entrada do Igor Gomes. O Igor Gomes preencheu melhor o espaço do meio campo do que o Bernard estava fazendo, né? Porque apesar de jogar na ponta, o Bernard acabava caindo no meio, buscando isso, e talvez com o Bernard não estava indo tão bem, com o Igor Gomes o Atlético melhorou e até potencializou o Atlético ofensivamente. Porém, foi um jogo que não teve muitas grandes chances. A principal chance acabou sendo essa do Thales Magno, que foi pra fora, e uma chance do Atlético Mineiro, onde tivemos uma defesaça do Hugo Souza. Sensacional a defesa após um chute do Rony, certo? Então esse foi o vídeo sobre Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Partida onde tivemos muita competição, um jogo muito competitivo, onde o primeiro tempo, os primeiros 30 minutos, o Corinthians foi muito superior. Depois disso, o Atlético conseguiu concentrar melhor no primeiro tempo, e no segundo tempo o Atlético acabou sendo levemente, né? Eu coloco os primeiros 30 minutos o Corinthians estava aqui, o Atlético aqui. Nos últimos 15 minutos eu coloco até aqui, e no final do jogo, né? No segundo tempo, final do jogo não, no segundo tempo o Atlético acabou sendo melhor do que a equipe do Corinthians durante todo o segundo tempo, certo? Esse foi o vídeo sobre Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Verifique se você está inscrito no canal, se você segue o perfil no TikTok, dê um joinha no YouTube, um coraçãozinho no TikTok, um comentário nas duas plataformas, assim como um compartilhamento, que ajuda demais. Livezinhas está tendo diariamente na Twitch ou no YouTube. No YouTube é live sobre futebol, na Twitch live sobre games, porém toda a live, o bruto da live, sai aqui também no YouTube para você curtir, caso não tenha conseguido assistir a live, certo? Eu sou o Gabriel Pio, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Logo, logo a gente volta com mais vídeo. Amanhã tem Brasileirão, tem 4 jogos e eu vou tentar assistir. Tem 4 jogos não, né? Tem 4 horários de jogos e eu vou tentar assistir os jogos desses 4 horários, certo? Muito obrigado, eu sou o Gabriel Pio, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo. Valeu!